E connosco temos Maria do Céu Silva, da Lipor, que nos vai falar sobre muitas coisas, nomeadamente uma plataforma, e vai explicar de uma forma, que eu vou tratar por tu, porque já tínhamos combinado isto, explicar o que é que faz exatamente esta plataforma e esta conversa insere-se no tema criativo do Switch Innovation Summit. E Maria do Céu, obrigada por estares aqui. Obrigada, eu. Nada, e para nós é um privilégio termos a tua presença aqui, a tua disponibilidade de tempo. E pergunta para Bingo, quem é Maria do Céu, para nos contares um bocadinho o teu percurso até ao momento em que chegas à Lipor. Pode ser? Força. Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite à Lipor para estarmos aqui presentes hoje com a apresentação do nosso Observatório de Resíduos. Portanto, eu trabalho na Lipor já desde 2002, tenho formação na área da Engenharia do Ambiente e, portanto, estive ligada numa fase inicial à educação ambiental durante alguns anos, depois à área de projetos, nomeadamente de recolhas seletivas, muito em parceria com os municípios associados, e agora mais recentemente na área da sustentabilidade, e tenho trabalhado sempre num grupo de trabalho interno que temos dedicado à prevenção de resíduos. Ok. E queres-nos contar um bocadinho o que é a Lipor? Sim. Portanto, para quem não conhece, porque exato. É o meu caso, por exemplo, e como é que tu explicarias o que é a Lipor? Sim, portanto, a Lipor é uma associação de municípios constituída por 8 municípios associados, todos da zona do Grande Porto, onde se insere também o município de Valongo, e depois a função da Lipor é tratar os resíduos urbanos que são produzidos quer nas habitações, quer também no comércio e serviços, portanto, semelhantes aos resíduos urbanos de origem doméstica. Portanto, a nossa função é tratar esses resíduos. Temos para isso um sistema integrado de gestão, porque nesta área de influência nós abrangemos cerca de 1 milhão de habitantes e a produção de resíduos por ano é de cerca de 500 mil toneladas. Portanto, é ligeiramente superior. E depois... Maria, desculpa, 500 mil toneladas, consegues arranjar-nos um exemplo para percebermos visualmente o que é 500 mil toneladas? Por exemplo, se convertermos isto em quilos por habitante dia, é uma quantidade mais ou menos de 1,5 kg por habitante dia, aproximadamente. Portanto, cada um de nós, não é? Este número de pessoas é uma quantidade realmente elevada e que em 2020, fruto da situação pandémica, decresceu um pouco, mas esta quantidade tinha vindo a crescer nos últimos anos. Depois, nós na Lipor temos tratamentos diferentes consoante a origem dos resíduos. Por exemplo, aqueles resíduos que já são separados pelos cidadãos nos ecopontos, nos ecocentros, através da recolha seletiva porta a porta e, portanto, são recicláveis, são encaminhados para reciclagem. No caso dos biorresíduos, que são os resíduos alimentares ou de jardim, também já há recolha seletiva dos mesmos, quer nas habitações, quer também, por exemplo, nos estabelecimentos de restauração, e nesse caso são tratados através da compostagem industrial e é produzido um corretivo orgânico do solo. O que é um corretivo orgânico do solo? Podemos comparar a um fertilizante, mas 100%, é que eu estou a falar como uma engenheira, não é? 100% natural. Portanto, é fácil de perceber. Portanto, é um produto que, no fundo, vai enriquecer os solos e que é feito 100% de matéria orgânica. E depois temos a fração que idealmente não teria nenhum reciclável nem nenhum resíduo orgânico, não é? Que são aqueles resíduos que são recolhidos todos misturados e que, portanto, vão depois sofrer um tratamento através de valorização energética, de incineração, e a partir daí conseguimos produzir energia elétrica. Portanto, ao nível da Lipor, resumidamente, é este o nosso sistema integrado de gestão de resíduos. Muito bem. Quantas pessoas é que trabalham na Lipor, tens ideia? Temos 203 colaboradores. 203 colaboradores. E a Lipor está exatamente onde, geograficamente? Portanto, temos um polo em Baguim do Monte,
onde se situa a sede da LIPOR, também o centro de triagem e as plataformas de triagem e a central de valorização orgânica. Depois temos um polo em Moreira da Maia, onde se localiza a central de valorização energética e um aterro sanitário de suporte. E temos também aqui em Irmesinde a Academia LIPOR, que é uma academia de formação. Muito bem. E o que é que vocês fazem nessa academia, já agora? Portanto, promovemos formação para a comunidade em geral. Temos cursos mais específicos para públicos mais técnicos, mas também abertos a qualquer pessoa interessada. Como eu, por exemplo, que posso então qualquer ir à academia. Pessoa, exatamente. Podes-me dar um exemplo de formação que eu poderia ter? Por exemplo, e já que eu hoje vou falar na prevenção, temos uma formação específica na área da prevenção de resíduos, temos depois formações também de cariz mais prático, por exemplo, da área do upcycling, relacionadas também com a parte do desperdício alimentar. Alguns exemplos. Super, muito bom. Maria do Céu, vamos falar então sobre a plataforma, não é? Onde se concentra então esta informação estatística sobre a prevenção de resíduos. E eu gostava que tu me explicasses o que é este Observatório de Redução e Reutilização de Resíduos, ok? E com que objetivos é que foi criado então este Observatório. Mas primeiro explicares um bocadinho então este Observatório. Sim, portanto, o Observatório foi criado numa primeira fase como um observatório geral da LIPOR, em que o objetivo era mostrar publicamente os dados estatísticos associados à atividade da LIPOR. Portanto, isto que eu falei, os resíduos que são encaminhados para reciclagem, para valorização orgânica, para valorização energética. Portanto, sempre que nos chega uma viatura de recolha com resíduos, ela é pesada à entrada e esses dados são gerados automaticamente. E mostrar para quem? Portanto, para vocês, ou a comunidade também tem depois acesso a estes dados? Através do Observatório, a comunidade passou a ter acesso a estes dados. Estes dados eram dados da operação, dados que nós temos que reportar às entidades oficiais, porque temos essa obrigatoriedade, mas depois, em termos de comunicação com a comunidade em geral, qualquer pessoa interessada, público técnico ou não técnico, não havia essa forma de os comunicar, a não ser que fizéssemos notícias ou divulgássemos dessa forma. E então foi nesse sentido que foi criado o Observatório, numa primeira fase. Depois, posteriormente, acrescentamos a parte então da prevenção, porque a prevenção é uma das estratégias de suporte à nossa atividade. Porque nós sabemos que a quantidade de resíduos que se produz hoje em dia é elevada, não é? E a prioridade mesmo das políticas europeias, nacionais, é a prevenção, ou seja, reduzir, reutilizar, atuar antes que o resíduo seja produzido. E nós, na LIPOR, já desde 2006, temos uma estratégia de prevenção e então começamos a medir esses indicadores, portanto, no fundo, aquele resíduo que deixa de existir, que não se produz. E depois, em 2017, acrescentámos ao Observatório, que reportava os dados gerais da atividade da LIPOR, esta área dedicada à redução e à reutilização, precisamente para demonstrar o impacto que estes projetos e iniciativas têm. Então, que informações, eu se for lá, o que é que eu posso encontrar? Que informações é que eu posso ver? Podemos ver indicadores relativos à quantidade de resíduos desviada, ou seja, aqueles resíduos que nós, graças aos projetos e iniciativas que desenvolvemos, conseguimos evitar que tenham sido produzidos. Eu estou fascinada, eu estou mesmo concentradíssima e depois a Maria do Céu vais-me dizer depois como é que nós vamos ao Google, escrevemos Observatório LIPOR e facilmente depois encontramos. Depois explicas-me como é que como é que entramos lá. Sim, falo acerca disso. Depois, a nível dos indicadores, nós temos ainda também o custo evitado com o tratamento.
porque certo. se evitamos a produção dos resíduos, depois também já não necessitam de ser tratados, portanto, poupa-se aí um valor significativo com esse tratamento que seria necessário efetuar. E depois temos também o valor das emissões de CO2 que se evitam graças a termos então desviado esses resíduos. Certo. E, portanto, estes valores provêm de projetos que nós desenvolvemos no âmbito da nossa estratégia de prevenção, por exemplo, na área da compostagem doméstica, e comunitária também, não é? Em que uma pessoa tem os seus resíduos orgânicos, os restos da preparação de alimentos, os resíduos de jardim e pode colocar no compostor que está diretamente em sua casa e procede aí ao tratamento. É um tratamento local, portanto já não há necessidade de colocar aquele resíduo à recolha e dele entrar no sistema municipal de gestão, não é? Portanto, no fundo, é um resíduo que deixa de existir. Posso perguntar-te, Maria do Céu, se fazes compostagem em casa? Eu moro num apartamento, portanto, neste momento não faço em casa, mas separo os meus resíduos orgânicos. Sim. É uma curiosidade. Ando a pensar em fazer isso no meu caso. Mas também concreto. Há formas de se fazer nos apartamentos, certo. Não é? Também há formas de se fazer. Pronto, e se fosse o teu caso, era interessante de partilhares connosco, mas continua, desculpa interromper-te. Depois, portanto, ao nível dos projetos, temos também projetos na área do combate ao desperdício alimentar e que são desenvolvidos muito em parceria com os estabelecimentos de restauração, que é o caso, por exemplo, do Doce Certa, em que, em conjunto com os estabelecimentos e também com a parte nutricional também aqui assegurada, são elaborados menus que têm porções menores para evitar que depois haja o desperdício e, portanto, o cliente depois é livre de optar por eles ou não, ou optar pelos ditos convencionais. Temos também o projeto Embrulha, em que permite que uma pessoa que vá ao restaurante no final possa trazer as suas sobras para casa, para consumir em casa, evitando também assim o desperdício. E o embrulho é a pessoa que vai a um restaurante que leva ou é o restaurante depois que disponibiliza para levar o resto para casa? Portanto, essas embalagens são disponibilizadas no âmbito do projeto. Ok. Sim, portanto, isto mais na área dos biorresíduos, depois na área da fração multimaterial, portanto, resíduos não orgânicos. Estamos a promover o projeto CRIU, que até vai ser apresentado amanhã mais em pormenor, e que atua ao nível da reparação dos equipamentos elétricos e eletrónicos, portanto, prolongando a sua vida útil e evitando que sejam descartados e, portanto, é algo muito importante porque é algo que se produz em quantidades enormes hoje em todo o mundo, não é? E depois temos também uma iniciativa que promove o upcycling, a transformação criativa dos materiais, portanto podemos utilizar materiais já em fim de vida e com eles construir novas peças de mobiliário, de decoração, candeeiros, enfim. Isso é fantástico. E quem são os parceiros que atualmente fazem parte do Observatório? Nós atualmente temos 15 parceiros, contando com a Lipor. Portanto, esta rede foi-se alargando ao longo do tempo. Nós inicialmente começamos com a parte dos biorresíduos, porque já tínhamos os nossos projetos mais consolidados nessa área, já tínhamos mais dados e então fomos ao encontro também de entidades que, na maior parte dos casos, não têm nada a ver com a área do ambiente, nem com a área dos resíduos, até têm, em muitas situações, estão mais ligadas à área social, por exemplo, mas com o seu trabalho têm um contributo enorme para a prevenção, que é o caso, por exemplo, das redes da ReFood, que procedem à distribuição dos alimentos e, portanto, evitando assim o desperdício daquelas sobras. O caso do Banco Alimentar também.
Eu não queria esquecer-me de nenhum, porque realmente todos são muito importantes Sem dúvida. Temos também o zero desperdício, que começou inicialmente com a parte dos resíduos alimentares e a rede de distribuição de desperdício, não é? E agora está também a alargar o âmbito a outros fluxos de materiais, nomeadamente aos têxteis, também com o objetivo de criar uma rede que encaminhe aquilo que já não é necessário para uns, para onde possa ser necessário. Temos também a Too Good To Go. Certo. Ligada também à área do desperdício alimentar, e depois, mais na área da fração multimaterial, temos a Vintage for a Cause, que é uma marca de roupa nacional e que trabalha com desperdícios e faz o upcycling, criando novas peças. Temos também a Alexandra. E mais rapidamente, porque nós queremos novos parceiros, não é? Queremos que entre mais pessoas outras entidades para a rede. Sim. Portanto, continuar quem é que está na rede neste momento e fazer já o call to action para novas entidades poderem participar já na vossa rede. Sim, para além destes parceiros que temos neste momento e que nos reportam os dados trimestralmente, nós estamos disponíveis para receber novos parceiros e, portanto, qualquer entidade que tenha um trabalho que resulte na prevenção de resíduos, que contribua para que realmente se produzam menos resíduos, seja na área do desperdício alimentar, seja porque estão ligados ao upcycling, os próprios bancos de bens, bancos de equipamentos. Temos até aqui no caso de Valongo, o Centro Social de Hermesinde, também é um parceiro muito importante, portanto, que tem vários projetos também nestes âmbitos a decorrer. Qualquer entidade semelhante, com um âmbito semelhante, ou outras que possamos ainda não ter, é bem-vinda, portanto podem nos contactar e aderir à plataforma. Maria do Céu, está feito o call to action para quem está a assistir do outro lado, e para quem então está do outro lado, passamos já para o Demo Day da terceira edição do Transforma-Ti, e eu não vou explicar o que é Transforma-Ti porque a minha partner, que de manhã ficou aqui sozinha, vai então continuar no main stage, portanto acompanhem desse lado apresentações magníficas de jovens então que tiveram Transforma-Ti, e até já!